Olá, gente. Bem-vindo a mais uma aula do blog História SOS. O conteúdo que a gente vai ver agora é Guerra Fria. A ideia, o objetivo maior de você estudar a Guerra Fria se baseia justamente no fato desse conflito ter trazido grandes consequências para boa parte do planeta. Consequências essas que compreenderam desde transformações políticas, alguns países deixaram de existir, outros surgiram, transformações tecnológicas. Mas o que seria necessariamente essa Guerra Fria? A Guerra Fria ela é uma designação atribuída a um período histórico de disputas estratégicas e de conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo um período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética em 1991. Quer dizer, nós vamos ter aí mais da metade do século XX imersa em um conflito, que não foi necessariamente e somente um conflito militar. Foi um conflito de ordem política, tecnológica, econômica, social e, sobretudo, ideológica entre essas duas nações e as suas zonas de influência. O termo Guerra Fria foi criado justamente porque não houve uma guerra direta entre essas duas superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha entre ambos, porque essa batalha seria uma batalha nuclear. A corrida armamentista, ou seja, pela construção de um grande arsenal de armas nucleares, foi o objetivo central da primeira metade da Guerra Fria, sendo que posteriormente você vai ter um outro tipo de conflito, que ficou conhecido como Guerra nas Estrelas, que é basicamente o quê? Se não havia condições de ter um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética no campo militar, havia um conflito direto no aspecto tecnológico, sobretudo na questão da corrida espacial, com o objetivo de demonstrar qual país, com seu poder tecnológico, com sua riqueza, poderia levar o homem até o espaço. Mas por que o termo Guerra Fria? O termo em si. Como já falado, devido à impossibilidade de se resolver esse confronto estratégico entre Estados Unidos e União Soviética pela via tradicional de guerra, ou seja, aquela guerra aberta e direta. Com isso, essas duas superpotências passaram a disputar poder de influência política, econômica e ideológica em todo o mundo. Esse processo se caracterizou pelo envolvimento dos Estados Unidos e União Soviética em diversas guerras regionais, onde cada potência apoiava um dos lados da guerra. Estados Unidos e União Soviética não apenas financiavam os lados opostos no confronto, disputando influência política e ideológica, mas também para mostrar o seu poder de fogo e reforçar as alianças regionais. Com isso, nós vamos ter um processo que ficou conhecido como bipolarização do mundo. Uma bipolarização entre capitalismo e socialismo, sendo o capitalismo encabeçado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Mas, se falando na questão de que não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, eu posso necessariamente dizer que durante a Guerra Fria não houve conflitos? Não necessariamente. Porque, como eu já falei anteriormente, somente os Estados Unidos e a União Soviética não entraram em conflito diretamente, mas apoiaram conflitos regionais, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, que são os conflitos mais famosos desse período, embora tenha havido outros. Nesse período também, o mundo ficou com o cabelo em pé com a crise dos mísseis em Cuba, onde qualquer deslize de qualquer uma das partes, seja dos Estados Unidos ou da União Soviética, poderia resultar na Terceira Guerra Mundial. Mas aí vem uma pergunta que é bem interessante. Se eu vou ter esse processo de bipolarização, de divisão do mundo, então todos os países tomaram partido? Não necessariamente. Devido à própria Segunda Guerra Mundial, que fragilizou muitos países europeus, você vai ter, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, um processo de descolonização de muitas regiões, da África e da Ásia. Muitos desses países decidiram ficar de fora desse conflito, dessa bipolarização, quer dizer, decidiram
por uma postura neutra, sendo aí conhecido como países não aliados, surgindo também, por causa disso, o conceito de países de terceiro mundo, ou seja, que não eram nem capitalistas e nem comunistas. Mas para você entender a questão da própria Guerra Fria, você tem que entender justamente a crise que foi resultado no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o final dessa Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente arrasada e ocupada pelos exércitos das duas grandes potências vencedoras, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética. O desnível entre o poder dessas potências e o restante dos países do mundo era tão grande, tão gritante, que rapidamente se constituiu um sistema global bipolar, ou seja, centrado em dois polos, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos defendiam uma economia capitalista, argumentando que ela é a que representava a democracia e a liberdade. Já em contrapartida, a União Soviética enfatizava que era o socialismo que era o correto, porque, argumentando eles, defendia o proletariado e era a solução para os problemas sociais. Sob essa influência dessas duas doutrinas, o mundo foi dividido em dois blocos, liderados cada um por uma das superpotências. A maior representação dessa divisão do mundo você vai ter com a própria questão da construção do Muro de Berlim. Sobre o Muro de Berlim, é curioso a gente pensar o seguinte, que após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores lhe impuseram pesadas sanções. Um exemplo disso é que com a Conferência de Potsdam, o território alemão foi dividido em 4 zonas de influência, que eram dominadas por países diferentes. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Só que no decorrer de 1946, novos acordos alteraram essa divisão, fazendo com que só existisse somente 2 zonas, sendo aí necessariamente uma zona bastante influenciada pelo capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos, e outra zona influenciada pelo socialismo, encabeçado pela União Soviética. Na porção ocidental, ou seja, dominada pelo capitalismo, nós vamos ter a República Federal da Alemanha, ou RFA. E, dominado pelo socialismo e pela União Soviética, ou seja, na porção leste da Alemanha, nós vamos ter a República Democrática Alemã, ou seja, RDA. É curioso a gente pensar que essas duas Alemanhas elas vão evoluir de forma diferente. A que ficava do lado ocidental, ou seja, capitalista, sob domínio americano, passou por uma reforma econômica imensa. Os Estados Unidos investiu maciçamente no lado que ficava sob seu domínio, enquanto na Alemanha Oriental, sob a tutela da União Soviética, não teve tanta sorte, estando entre as principais causas para isso o fato da Alemanha, sob o domínio da União Soviética, ter sido formada no trecho menos desenvolvido do país. O curioso é que isso vai resultar em uma situação bem curiosa, bem interessante. Muitas pessoas do lado oriental acabavam fugindo para o lado ocidental, sem falar também um quadro de tensão político-militar entre as duas Alemanhas. Isso vai resultar na construção de um muro que vai ser o símbolo dessa Guerra Fria, quando se trata da bipolarização do mundo, da divisão do mundo, que é justamente a construção do Muro de Berlim, que dividiu toda a Alemanha, desde casas até cemitérios. Como um conflito de ordem militar, política, econômica, e como eu falei, sobretudo ideológica, cada superpotência buscou cada vez mais influenciar e cada vez mais ter poder sobre suas zonas de controle, sobre suas zonas de influência. Mas, antes de continuar explicando um pouco mais sobre isso, é bom a gente pensar o seguinte: como um país, depois da Segunda Guerra Mundial, ficava sob a tutela dos Estados Unidos e como países ficavam sob a tutela da União Soviética. Isso é bem simples até. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, iam libertando os países sob o domínio da Alemanha nazista, os países que eram dominados acabavam ficando tutelados. Como assim? Um país que era libertado pelo exército americano ficava tutelado pelos Estados Unidos, ou seja, capitalista. Um país que era libertado pela União Soviética ficava tutelado pelo socialismo. Deu para entender? Por isso que nós vamos ter a divisão de alguns países do lado dos Estados Unidos e de outros países do lado da União Soviética. Mas é curioso a gente pensar o seguinte:
que não era só a questão da libertação desses países. Como é que se dava essa tutela? Como é que se dava esse domínio das duas superpotências com os outros países? Simplesmente pelo reforço que se dava à influência de cada um dos dois países. Eu sei que pode parecer confuso, mas pensem. Libertaram os países durante a Segunda Guerra Mundial. Até aí, ok. Mas como eu fazer para que esses países ficassem cada vez mais dependentes de mim? Simples. Você vai auxiliar esses países no processo de reconstrução, já que esses países foram destruídos com a Segunda Guerra Mundial. E fora isso também, eu vou dar a eles apoio para se proteger. Quer dizer, eu vou ter aí a necessidade do surgimento de um plano econômico e também de um plano militar. No caso da economia, os Estados Unidos criou o Plano Marshall e a União Soviética o Comecon. Mas como assim? Com a fragilização das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial, permitiu que os Estados Unidos estendessem uma série de apoios econômicos à Europa aliada, para que esses países pudessem se reerguer e mostrando assim as vantagens que era ser do capitalismo. Dessa forma, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, propõe a criação de um plano econômico que venha a ser conhecido justamente pelo seu nome, de Plano Marshall, que se tratava de conceder uma série de empréstimos com baixos juros e investimentos públicos para facilitar o fim da crise na Europa Ocidental e, com isso, fazer com que os países ficassem cada vez mais dependentes dos Estados Unidos, afastando assim a ameaça desses países se tornarem socialistas. Em resposta a esse plano econômico criado pelos Estados Unidos, a União Soviética criou também um que visava justamente ter a mesma função, que era justamente dar empréstimos e facilitar a reconstrução dos países que eram dependentes da União Soviética. Esse plano ficou conhecido como Comecon, que era o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Ou seja, de uma maneira bem simples, o Plano Marshall vai ser a mesma coisa do Plano Comecon. Vão ter a mesma função, só que o Plano Marshall ligado aos países capitalistas e o Comecon ligado aos países socialistas. No campo militar, nós vamos ter a criação de dois grupos, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que por sinal existe até hoje, sob domínio dos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que era um acordo de proteção, um grupo militar de apoio mútuo dos países socialistas. Mas a gente tem que entender o seguinte, que os Estados Unidos, junto com a maioria dos países europeus, suportados, alguns destes com os governos que incluem os socialistas, criaram essa OTAN como uma aliança militar que tinha como objetivo de proteção internacional em caso de um suposto ataque dos países que pertenciam a esse grupo. A União Soviética, como já falado, acaba fazendo o Pacto de Varsóvia, que era justamente para unir as forças militares. Logo, essas alianças militares estavam em pleno funcionamento, e qualquer conflito entre os dois países integrantes poderia ocasionar uma guerra nunca vista antes. A tensão sentida pelas pessoas com relação a essas duas superpotências acentuou-se com o início da corrida armamentista, cujo vencedor seria a potência que produzisse mais armas e mais tecnologia bélica. Em contraponto, a corrida espacial trouxe grandes inovações tecnológicas e proporcionou um grande avanço nas telecomunicações e na informática. Nessa questão de divisão de blocos políticos, militares, né, e bloco econômico, é bom relembrar de um acontecimento que ficou conhecido por alguns como caça às bruxas nos Estados Unidos, que conhecido também como macartismo, que foi basicamente criado pelo senador Joseph McCarthy, nos anos 1950, que culminou com a criação do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado americano. Dito de forma diferente, com outras palavras, toda e qualquer atividade pró-comunista
estava terminantemente proibida, e qualquer um que as estimulasse estaria sujeito à prisão ou extradição. Inúmeros artistas e produtores de filmes ou de programas de televisão que criticavam o governo americano foram acusados de comunistas, mesmo sem ser às vezes. O governo aproveitou a oportunidade, digamos assim. Foi criada dessa forma a lista negra de Hollywood, contendo o nome de pessoas do meio artístico acusadas de atividades anti-americanas. A era do macartismo acabou por extirpar do meio artístico norte-americano a maior parte dos produtores progressistas ou simpatizantes da esquerda. Um exemplo disso é o caso de Charlie Chaplin, que durante esse episódio ficou proibido de retornar aos Estados Unidos. Mas a União Soviética também não ficou neutra nessa situação. Ela aplicou o artigo 58 de seu Código Penal. O que significa na maneira prática? É que muitas pessoas elas eram presas como espiões pelas simples suspeitas de oposição ao regime stalinista. Quer dizer, enquanto o macartismo poderia prender qualquer um que demonstrasse apoio ou pelo menos ver o comunismo com bons olhos, na União Soviética você vai ter a mesma coisa. Qualquer um que fosse suspeito, simplesmente suspeito de ser contra o governo de Stalin, poderia ser preso, acusado de espião. A gente falou muito da questão da corrida armamentista, mas o que seria necessariamente essa corrida armamentista? Simples. Quando se terminou a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências vencedoras, Estados Unidos e União Soviética, dispunham de uma enorme variedade de armas, sendo que muitas delas se desenvolveram especificamente para a Segunda Guerra Mundial, e outras foram obtidas através da participação de cientistas alemães e japoneses. Isso mesmo. Quando o Japão foi vencido, quando a Alemanha foi vencida, tanto a União Soviética como os Estados Unidos buscaram cada um pegar a maior quantidade de cientistas desses países para aumentar o seu poder tecnológico. Dessa forma, foram surgidos novos tanques, aviões, navios de guerra, mísseis balísticos, que, na verdade, constituiu o que era chamado de arma convencional, ou seja, aquilo que era comum. Mas também se desenvolveram novos tipos de armas, que eram chamadas de não convencionais, como as armas químicas e as armas biológicas, embora essas não tenham sido usadas de uma maneira tão enfática, de uma maneira tão grande, exceto no caso na Alemanha, que utilizou muito as armas químicas nos campos de concentração. É só relembrar das câmaras de gás. Sendo que o maior destaque desse período vai ser justamente com uma arma não convencional mais poderosa que qualquer outra arma já testada até então, a questão da bomba atômica. Sendo que até o final da Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinham essa tecnologia, o que aumentava em muito seu poderio bélico, sua superioridade militar em relação, por exemplo, aos soviéticos. No entanto, a União Soviética também iniciou seu programa de pesquisas para também produzir esses tipos de bombas, as bombas nucleares, sendo que ela acabou conseguindo construir em 1949. No entanto, no mesmo período, os Estados Unidos já estavam testando um novo tipo de bomba, a bomba de hidrogênio, que era ainda muito mais potente que as bombas atômicas utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Com isso, com a demonstração desse poder, a União Soviética vai e busca também desenvolver a sua versão dessa arma. No entanto, é bom relembrar que a União Soviética vai conseguir construir essa bomba de hidrogênio se utilizando da espionagem. Ou seja, a União Soviética vai, com a utilização de espiões, conseguir roubar dos Estados Unidos os planos de construção da bomba de hidrogênio, podendo assim construir a sua mesma. Essa corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, quando um construía uma bomba potente, o outro ia lá e construía também, sendo que às vezes construía uma mais potente, mais poderosa, essa corrida era movida pelo receio recíproco de que o inimigo passasse à frente na produção de armas, provocando um desequilíbrio no cenário internacional. Se um deles tivesse mais armas, seria assim capaz de destruir o outro. A corrida
armamentista atingiu proporções tão grandes que na década de 1960 os Estados Unidos e a União Soviética tinham armas suficientes para vencer e destruir qualquer outro país no mundo. Uma quantidade tão grande de armas nucleares foi construída que permitiria a qualquer uma dessas duas superpotências sobreviver a um ataque nuclear maciço do inimigo, do adversário, e a seguir iria retaliar, utilizando apenas uma fração do que restasse de seu arsenal. Isso tudo colocava em risco a própria sobrevivência do mundo. Essa capacidade de sobreviver a um primeiro ataque nuclear, para depois retaliar o inimigo com um segundo ataque nuclear devastador, produziu um medo suficiente nos líderes desses dois países para impedir uma guerra nuclear, sintetizando assim, criando-se assim, um conceito que ficou conhecido como destruição mútua assegurada, ou o equilíbrio de terror. Mas quando a gente fala de Guerra Fria, algo que vem bastante na cabeça é a questão do conflito ideológico. Você vai ter sim um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Enquanto você não vai ter entre essas duas superpotências um conflito militar direto, aberto, você vai ter, como já foi falado, o conflito ligado à corrida armamentista, nós vamos ver a questão da corrida espacial e o conflito ideológico. Quer dizer, a corrida espacial e o conflito ideológico vão ser dois conflitos direto e aberto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas como necessariamente isso ocorria no caso do ideológico? Ora, simples. Durante o período da Guerra Fria, a disputa entre esses dois blocos foi bastante acirrada, essa disputa ideológica. As duas superpotências fizeram grandes esforços de propaganda política no intuito de conquistar o apoio do mundo. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética concentravam sua propaganda política e ideológica de duas formas. Primeiro, desacreditar a ideologia do adversário e, ao mesmo tempo, convencer a opinião internacional de que seu sistema político, econômico e sociocultural era superior. Ou seja, ao mesmo tempo que eu dizia que o outro não era bom, que o outro era incapaz, que o outro era errado, ao mesmo tempo eu dizia que meu ponto de vista era o correto. E nessa questão do conflito ideológico, um setor que vai ser amplamente utilizado, por exemplo, é o cinema. No caso dos Estados Unidos, a gente pode utilizar bastante os filmes da saga de Rambo, que é justamente uma demonstração dessa construção ideológica dos Estados Unidos. Um exemplo bem prático, como nós vamos ver, que na Guerra do Vietnã os Estados Unidos levam uma surra. Mas se você assistir qualquer filme do Rambo, você vê ele dando uma surra nos outros. Vocês estão entendendo? É aquela questão da própria construção e da identidade. Nos filmes do Rambo, você vê os socialistas, os comunistas, como pessoas cruéis, não que não fosse necessariamente, mas mostra nesse filme que só os comunistas que eram cruéis, como se os Estados Unidos não tivessem cometido nenhum crime. Outra área de conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos é a corrida espacial, que aí é uma coisa interessante a gente pensar, que um dos campos que mais se beneficiaram com essa questão da Guerra Fria foi o da tecnologia. Na urgência de se mostrar superior ao rival, Estados Unidos e União Soviética procuraram melhorar seus arsenais militares. Como consequência disso, você vai ter o surgimento de algumas tecnologias conhecidas hoje, como aquela questão dos tecidos sintéticos, por exemplo, do aço inox e assim por diante. Quer dizer, a corrida espacial ela vai estar inserida nesse contexto tecnológico. A tecnologia aeroespacial necessária para o lançamento de mísseis e de foguetes é praticamente a mesma. E, portanto, os dois países investiram pesadamente na tecnologia espacial. Como assim? Se você for pensar, olha só, a União Soviética se sentiu bastante ameaçada com os bombardeios estratégicos que os americanos eram capazes de fazer. Carregar de artefatos nucleares que sobrevoavam as fronteiras da União Soviética constantemente. Assim, ela começou a investir em uma nova geração de armas que compensasse essa debilidade estratégica. Nisso, a União Soviética dá início, ela vai ser a primeira a iniciar a corrida espacial. Quando os soviéticos lançam o primeiro artefato humano a ser lançado no espaço e orbitar no planeta, que era o chamado Sputnik.
Logo após isso, eles lançam dentro de uma outra nave o primeiro ser vivo a sair do planeta, a Cadela Laika. Com isso, após essas missões que ficaram conhecidas como crise do Sputnik, os Estados Unidos entraram na corrida também, lançando o que ficou conhecido como Explorer 1. Mas a União Soviética deu um passo à frente, em 1961, que foi justamente lançando a nave Vostok I, que era tripulada por Yuri Gagarin, ou seja, o primeiro ser humano a ir ao espaço e voltar são e salvo. Nesse contexto, os Estados Unidos, vendo que estava ficando para trás, aumenta a rivalidade ao ponto do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, prometer enviar americanos à Lua e trazê-los de volta até o fim da década. Nesse contexto, os soviéticos apressaram-se para vencer os Estados Unidos na chegada à Lua, lançando as missões espaciais que ficaram conhecidas como Zond, que ficaram durante um tempo, eles foram os primeiros também a conseguir orbitar na Lua, mas por determinadas falhas não conseguiram chegar até esse satélite, sendo que os Estados Unidos acabaram conseguindo lançar a Apollo 11, né, já tendo lançado outras naves, mas na Apollo 11 ele conseguiu realizar essa missão com sucesso, com a descida de Neil Armstrong e Aldrin na Lua, sendo os primeiros humanos a caminhar na Lua. Essa questão da tecnologia vai gerar uma coisa bem curiosa também. Se você pensa, hoje em dia, você não consegue imaginar sua vida sem internet, de certa forma você pode agradecer à Guerra Fria. Por quê? Olha só. A internet foi criada nos Estados Unidos. E para quem não sabe, a primeira função dela era militar. Como assim? Simples, olha. Os Estados Unidos temiam um possível bombardeio soviético. Ok? Então o Pentágono financiou o desenvolvimento de um sistema de comunicação entre os computadores, inclusive feito de fibra ótica. Olha só. Que envolveu centros de pesquisa militares e civis, como algumas das principais universidades americanas. A rede de comunicações, que foi criada por uma agência chamada ARPA, ficaria conhecida como ARPANET. A lógica desse sistema era simples. Já que todos os computadores das principais bases americanas, das bases militares, estavam ligados, assim, caso um fosse bombardeado, a central de informações não estaria só naquele lugar, e sim em vários pontos conectados. Ou seja, você não perderia suas informações militares. Por quê? Porque cada computador ligado à rede poderia ter essas informações, porque estavam conectados entre si. Assim, durante a década de 70 e 80, o uso dessa tecnologia se manteve restrito a fins militares e acadêmicos. No entanto, em 1987, você já vai ter essa rede liberada para uso comercial. Em 1990, com a criação da linguagem HTML, né, a internet passa por um processo gigantesco de expansão e se torna o principal meio de comunicação da atualidade. Como eu já havia falado para vocês, já que os Estados Unidos e a União Soviética criaram bombas suficientes para se destruir e destruir a humanidade, e com isso tinham consciência daquilo que ficou conhecido como destruição mútua assegurada, ou desequilíbrio ou equilíbrio do terror, você vai ter uma coisa bem curiosa. Uma coexistência quase que pacífica. Como assim? Depois da morte de Stalin, assume um outro secretário-geral da União Soviética, que não era necessariamente o presidente, o secretário do Partido Soviético, quem comandava a União Soviética, e quem assumiu depois de Stalin foi um carinha chamado Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, tá certo? Ele subiu ao posto de secretário-geral do Partido Comunista e, portanto, governante dos soviéticos. Ele acabou condenando os crimes de seu antecessor, Stalin, né, que matou, torturou, prendeu, e pregou uma política de coexistência pacífica entre os soviéticos e americanos, o que significava, assim, os esforços de ambos os lados em evitar um conflito militar, podendo apenas haver um conflito ideológico e tecnológico.
Ou seja, como eu já havia falado para vocês, nós só vamos ter realmente um conflito direto, entre Estados Unidos e União Soviética, somente no plano ideológico e no plano tecnológico, estando esse daí inserido a corrida espacial. Eu já havia falado anteriormente na questão dos países não aliados, mas é muito bom a gente comentar só mais um pouquinho com relação a esses países não alinhados, que é basicamente o seguinte: um grupo de países que não optou por não tomar parte na Guerra Fria, ou seja, neutro, sendo que em sua maioria eram países africanos e asiáticos, ou seja, ex-colônias europeias que tinham conseguido a independência recentemente, justamente devido ao enfraquecimento de suas metrópoles devido à Segunda Guerra Mundial. Sendo que, para garantir essa neutralidade, esses países denominados não aliados promoveram, através da primeira conferência, que era a Conferência de Bantu, a criação do movimento que ficou conhecido como Movimento Não Alinhado. Seu objetivo era dar apoio e segurança aos países em desenvolvimento contra essas duas superpotências, condenando o colonialismo, o imperialismo e o domínio de países estrangeiros em geral. Quando a União Soviética chegou ao fim, essa questão de neutralidade acabou sendo desnecessária, ok? Pois bem, gente, a gente já está perto de terminar. Eu sei que é um assunto bem extenso e com muito conteúdo, mas a gente vai tentar... a gente está tentando resumir o máximo possível sem perder aquelas informações fundamentais. Como falado anteriormente, por mais que possa parecer repetitivo, mas é útil, nós não vamos ter conflito direto, militarmente falando, entre Estados Unidos e União Soviética. No entanto, nós vamos ter conflitos com a participação desses países. Como eu falei, a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Nós vamos ter também conflitos durante esse contexto, como a Guerra das Malvinas aqui na América do Sul, né? Argentina contra a Inglaterra, a questão a questão dos mísseis de Cuba. Eu vou tentar fazer aqui um resumo simples, sem perder as informações, ok? Primeiro, vamos começar com a Guerra do Vietnã. Pois bem, a Guerra do Vietnã foi um conflito que começou em 1959 e vai até 75, até 1975, ou seja, um dos maiores conflitos aliás, o maior conflito, tá certo, do século XX. As batalhas que ocorreram na Guerra do Vietnã ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul. Essa guerra ela é enquadrada no contexto da Guerra Fria. Agora, por que nós vamos ter essa questão do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul? Como eu já havia falado anteriormente. Aquelas regiões que eram libertadas pelos Estados Unidos ficavam do lado dos Estados Unidos. Aquelas regiões que eram libertadas pela União Soviética ficavam do lado da União Soviética. No caso, nós vamos ter a seguinte situação. No Vietnã do Norte, tinha uma orientação socialista, ou seja, sendo apoiado pelos Estados Unidos. Perdão, pela União Soviética, tá bom? Pela União Soviética. Já o Vietnã do Sul, com tendências capitalistas, era apoiado pelos Estados Unidos. Ou seja, Norte, socialista. Sul, capitalista. Agora, por que nós vamos ter essa questão da guerra em si? A relação entre os dois Vietnãs, na verdade, já era muito tensa politicamente e ideologicamente falando. A situação piorou quando guerrilheiros comunistas, conhecidos como Vietcongs, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Esse fato em si deu início à guerra, sendo que entre 1959 e 64 o conflito vai se restringir a apenas o Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e a União Soviética prestassem também algum apoio indireto com a questão de armamento e insumos para o conflito. Como é que você vai ter a questão da intervenção militar dos Estados Unidos? Em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente nesse conflito. Como? Enviando soldados e armamentos de guerra. O curioso é que eles não diziam que estavam enviando soldados, e sim conselheiros de guerra. Por incrível que pareça. Os soldados norte-americanos, ou seja, os conselheiros de guerra norte-americanos, acabaram sofrendo num território marcado por florestas tropicais fechadas e de grande quantidade de chuvas.
os Vietcongs utilizavam táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenhavam-se no uso de armamento moderno, helicóptero e outros recursos. Quer dizer, os dois exércitos utilizavam estratégias diferentes. Os Estados Unidos queriam bater de frente. Os Vietcongs tinham consciência que não tinham tecnologia o suficiente para bater de frente com os Estados Unidos, que estavam bem preparados e bem armados. Em compensação, os Vietcongs, eles conheciam melhor aquela região, e com isso acabavam se utilizando de guerrilhas, uma técnica que foi bastante utilizada. Nós podemos dizer que os Estados Unidos jogou dama e os Vietcongs jogaram xadrez. Os Vietcongs, eles não se preocupavam na quantidade de soldados que eles queriam matar ou coisa do tipo. Eles eram bem direcionados. Eles matavam aqueles oficiais que poderiam trazer a morte desses oficiais poderia trazer algum prejuízo para o exército americano. Vocês estão entendendo? Ou seja, uma guerra convencional, Estados Unidos. Uma guerra de guerrilha, Vietcongs. O curioso é que com a Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais veiculadas pela mídia. Com isso, você vai ter um grande protesto nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato de suas tropas. Nesse momento, obviamente, os militares norte-americanos mortos chamavam bastante atenção. Quer dizer, a gente pode ficar pensando se a questão dos protestos era contra a guerra ou simplesmente porque os Estados Unidos estavam perdendo a guerra. É um bom questionamento que a gente pode fazer. Nesse período da Guerra do Vietnã, nós vamos ter os movimentos chamados movimentos contra a cultura. Um bom exemplo desses eram os hippies. Sem apoio popular e com pesadas derrotas, os Estados Unidos aceitam o chamado Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, em 1973. Em 1975, os Estados Unidos retiram todas as suas tropas e é dada a vitória ao Vietnã do Norte. Qual é o resultado dessa guerra? O conflito deixa mais de 1 milhão de mortos, civis e militares, e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos para o Vietnã, que se reunificou em 76 sob o regime comunista aliado da União Soviética. Outro conflito que ficou bastante conhecido durante a Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que foi um conflito entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, seguindo aquela mesma divisão do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ok? A Coreia do Norte sob tendências comunistas, tutelado pela União Soviética, e a Coreia do Sul com tendência capitalista, tutelado pelos Estados Unidos. Esse conflito ele vai ocorrer entre 1950 e 1953. Foi o primeiro conflito, olha só, a gente falou primeiro da Guerra do Vietnã, mas o primeiro conflito armado da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, ok? Que causou apreensão no mundo todo, pois houve um risco iminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares na época. As causas para essa guerra se dá justamente da divisão ocorrida na Coreia, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, após a rendição e retirada das tropas japonesas que haviam dominado a região, o norte passou a ser aliado dos soviéticos, enquanto o sul dos Estados Unidos. Essa divisão gerou conflito entre as duas Coreias. Após diversas tentativas de derrubar o governo do sul, apoiado pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, invade o sul. E com isso, teremos o estopim para a guerra, o começo do conflito. Sendo que no desenvolvimento da guerra, você vai ter basicamente o seguinte: logo após a invasão norte-americana, os Estados Unidos, as Nações Unidas, enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos e devolver o comando do sul para os sul-coreanos. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Coreia do Sul, enquanto a China e a União Soviética ficaram do lado da Coreia do Norte. Em 1953, a Coreia do Sul, apoiada por Estados Unidos e vários outros países, apresentaram várias vitórias militares. Sangrentos conflitos ocorreram em território coreano, provocando a morte de milhões de pessoas, aproximadamente 4 milhões,
sendo que a maioria era composta justamente por civis. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte. E com isso, a União Soviética e a China acabaram aceitando a rendição. No entanto, esse tratado de paz que foi assinado decretando o fim da guerra não acabou as hostilidades entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, tanto que ainda hoje elas são divididas. Com o fim da guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos continuaram, ok? Como eu falei, permanecendo até mesmo nos dias de hoje. No caso da crise dos mísseis nos Estados Unidos, aliás em Cuba, vai ocorrer basicamente o seguinte: esse período conhecido como crise dos mísseis de Cuba, ou crise dos mísseis de 1962, refere-se a 13 dias de impasse entre Estados Unidos e União Soviética, em outubro de 1962, devido à instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha de Cuba, no ano de 59. Como assim? Em 1959, um movimento revolucionário, que contou com a participação de Fidel Castro, dos irmãos Castro, de Che Guevara, derrubou o ditador cubano Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e instalou um governo socialista liderado por Fidel Castro. O mundo vivia, nesse período, justamente a questão da bipolarização. Nesse aspecto, o governo de Cuba alinhou-se à União Soviética e se tornou, com isso, dependente economicamente desse país. O líder soviético, na época, a fim de provar a capacidade bélica e nuclear da União Soviética, aproveitou-se da influência que exercia no governo cubano e da relação que o governo cubano mantinha com os Estados Unidos, que por anos haviam apoiado a ditadura de Fulgêncio Batista, acabou instalando mísseis e direcionando esses mísseis para o território dos Estados Unidos. Nesse contexto, o presidente John Kennedy acabou comunicando à população em rede nacional sobre a presença de mísseis na ilha de Cuba, apontado para os Estados Unidos e com a distância de apenas 140 quilômetros. Kennedy, assim, anunciou ainda que os Estados Unidos procederiam com um bloqueio naval à ilha, e que o país estava preparado para usar sua força caso fosse necessária a segurança nacional. Após a transmissão do comunicado do presidente, instalou-se um clima de tensão e medo que as duas superpotências nucleares iniciassem de fato um conflito armado, podendo resultar, na extinção da humanidade. Um momento crucial nos rumos dessa tensão foi justamente a aproximação de uma frota naval soviética dos navios dos Estados Unidos, que faziam bloqueio na ilha. Quer dizer, nós tínhamos aí uma tensão que qualquer deslize poderia gerar uma terceira guerra mundial, e pior, uma guerra nuclear, ou seja, uma guerra com proporções nunca vistas. Diante dessa tensão toda, o líder soviético aceitou retirar de Cuba os mísseis que estavam apontados para os Estados Unidos, contanto que os Estados Unidos também se comprometessem a retirar os mísseis que eles haviam instalados na Turquia e que estavam sendo apontados para a União Soviética. Pois bem, gente, eu sei que, como eu falei, pode parecer um conteúdo bem extenso, mas dentro do possível a gente buscou facilitar para vocês. Eu espero que seja útil e que possa ser bastante utilizado. Tchau, tchau, até a próxima.